Diz assim a palavra de Deus. Versículo a partir do 27, a partir do 50, né? E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. E o centurião, e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto, e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor, e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Em João 19:30 nos diz que quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Nesta noite, eu quero falar a respeito da grande vitória de Jesus e da igreja. Glória a Deus. Quando este dia, estava indo ali para Cubatão, e louvando Cubatão, porque a Juliana trabalha lá, né? Assim, nas sextas-feiras, ela é bem cedinho, eu levo ela, ela faz plantão lá, faz 24 horas, e eu fui levá-la, e esse louvor ouvindo, me veio essa mensagem. A gente às vezes prega muita coisa, é muito parecido, mas é que o Espírito Santo quer que o nome de Jesus seja falado, as pessoas guardem e gravem no seu coração, a respeito desta vitória de Jesus. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, para sempre adorar. Assim, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Glória a Deus. Nós estamos aqui porque não servimos a um Cristo derrotado, a um Cristo que está no túmulo. Se fosse assim, certamente vocês não estariam aqui, eu também não. Nós servimos a um Deus que é poderoso, que venceu, é vitorioso. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Servimos com alegria a um Cristo que venceu. Glória a Deus. Ele é vivo, Ele está vivo. Ele não se encontra mais dentro do sepulcro. Glória a Deus. No momento da sua morte foi diferente. No momento que ele rende o Espírito, você veja que o Evangelho completa o outro. Mateus coloca aqui que ele com a grande voz, ele rende o Espírito. Jesus clama com grande voz. Já em João, no capítulo 19, versículo 30, completa essa grande voz que Jesus, que em Mateus está falando, que Jesus falou, foi esta palavra: está consumado. No grego quer dizer tetelestai, está consumado. A obra está feita, a obra está realizada, o plano de salvação do homem está realizado. Glória a Deus, a obra está completa. Glória a Deus. A palavra de Deus, um evangelho completando o outro. Glórias ao nome do Senhor Jesus. E mesmo nesse texto que eu li para vocês em Mateus, diz que abriram-se os sepulcros e muitos dos santos, muitos ressuscitaram. Mas você tem que ler os versículos inteiros. Saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, depois da ressurreição dele, esses corpos ressuscitaram, saíram do sepulcro depois que Jesus ressuscitou. Não foi na hora do Calvário que ele morreu, mas foi quando ele ressuscitou. Você vai lendo os textos, por isso que tem que ler o texto, o contexto, para você entender o que aconteceu, porque Jesus é as primícias dos que dormem. Glórias ao nome do Senhor Jesus. E esses homens ressuscitaram, pessoas antigas que morreram, que apareceram, homens santos, homens santos, mas eles voltaram a morrer. Aquilo foi um sinal, né, do que aquele que morreu não era um homem qualquer, era o Filho de Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. É interessante que na morte de Jesus aconteceram muitas coisas, além do terremoto, do tremor, o céu escureceu, o véu do templo, o véu muito espesso e grosso, aquilo se partiu de alto a baixo, e ali dentro, e acabou-se aquela separação. Era Deus dizendo: acabou a separação entre o homem e Deus. Agora eu não preciso de um sacerdote para me representar
diante de Deus. Eu mesmo posso ir à presença de Jesus, à presença de Deus, através do sacrifício do Filho amado, através do sacrifício do sangue do Cordeiro. Eu e você podemos entrar na presença de Deus. Eu e você podemos confessar os nossos pecados. Porque nós, como cristãos evangélicos, não confessamos pecados aos homens? Porque o véu se rasgou, nós confessamos direto. Você pode dobrar o teu joelho e pedir o teu perdão a Jesus e confessar. Quando você quer ajuda, um auxílio pastoral de alguém que possa te ajudar naquele problema, você conversa com ele, mas você pode confessar o teu pecado direto a Jesus. Aleluia! Porque através do sangue do Cordeiro, nós somos purificados do nosso pecado. O véu do templo se abriu, se rasgou, de alto a baixo. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Imagina aqueles que estavam no templo, o sacerdote, o sumo sacerdote presente naquele lugar, porque dentro do santo dos santos só o sumo sacerdote podia entrar. Mas de repente aquele véu se abre, é Deus dizendo: agora a porta está aberta para todo aquele que crê no meu amado Filho Jesus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Eu quero trazer nesta noite que a vitória de Jesus, ela foi completa. Fala comigo: a vitória de Jesus foi completa. Glória a Deus. A igreja de Deus tem que ter alegria para estar na presença do Senhor, porque tu não está servindo a um Deus fraco, a uma religião. Tem muita gente que bate no peito dizendo: eu sou de religião tal, eu sou de religião esta ou aquela. Mas eu quero dizer para vocês que religião alguma pode salvar o homem, pode arrancar o homem do inferno, pode tirar o homem do caminho das trevas. Somente o poderoso nome de Jesus, somente Jesus tem esse poder de transformar o homem e de levar o homem para o céu. Somente Jesus. E Jesus, ele realizou uma obra completa. Jesus, ele é grande e poderoso, porque ele venceu. Glória a Deus, aleluia. Nós vemos os grandes homens que conquistam. O Bolt, o Usain Bolt, ele ficou famoso. Por que ele ficou famoso? Só porque ele era grandão? Porque ele era brincalhão? Porque ele era boa gente? Não, porque ele venceu. Ele venceu algumas Olimpíadas, sempre chegou na frente. É por isso que ele ficou famoso. As pessoas começam, até hoje alguns falam o Ayrton Senna, porque ele venceu. As pessoas que vencem ficam marcadas para a história. Ainda que a história, o tempo vai passando, essas vitórias humanas elas vão sendo apagadas com o tempo, né? Mas a vitória de Jesus é tão grande e poderosa, que através do tempo, ela não pode apagar e não pode apagar a obra que Jesus realizou no Calvário. Porque a obra que Jesus realizou no Calvário foi tão grande, tão poderosa, porque Ele salvou lá, salvou em todos os séculos e vem salvando, vem transformando. E na obra de Jesus estão os milagres, estão as maravilhas, estão os sinais. O poder de Jesus continua o mesmo e não muda. É por isso que Ele jamais vai ser esquecido. O nome de Jesus jamais vai ser esquecido. Glórias ao nome do Senhor. Ele merece toda a honra e toda a glória. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Nós estamos aqui por causa dele. Jesus venceu. Ele venceu tudo aqui nesta vida quando passou como homem na terra. Jesus venceu o desprezo e a humilhação. Às vezes é difícil vencer desprezo, vencer a humilhação dos homens, mas Jesus venceu. Isaías 43 e versículo 53 e versículo 3 diz que ele era desprezado. Isaías está falando do Cordeiro de Deus, se referindo ao Messias, a Jesus. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos. Olha como que era Jesus. Era desprezado, considerado como indigno. Não que ele fosse digno, ele era o mais precioso, o mais maravilhoso dos homens, mas pelos homens ele era considerado indigno. Homem de dores, experimentado nos trabalhos. Ele era carpinteiro, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. E diz o escritor de Isaías: e não fizemos dele caso algum. Marcos capítulo 6 versículo 3 e versículo 4. Marcos, Evangelho.
Olha que falaram a respeito de Jesus: não é esse o carpinteiro, filho de Maria? Porque Jesus começou a falar palavras diferentes, poderosas. Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, irmão de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Então Jesus tinha irmãos e tinha irmãs, e escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra senão na sua pátria, né? Entre os seus parentes e na sua casa. Em casa, todo profeta em casa não tem valor. Jesus já disse tudo, né? Você às vezes tem valor para muitas pessoas, mas em casa as pessoas não te valorizam. É bíblico. Aconteceu com Jesus. E em João 7,5 tem um detalhe muito importante. Em Evangelho de João 7,5, um detalhe importante: porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. Nem os seus irmãos, nem mesmo os seus irmãos criam nele. Eles foram crer em Jesus depois da morte, da ressurreição de Jesus. Eles foram então dar valor que Jesus era o Filho de Deus. Como é que pode? Jesus nasceu da mesma barriga que eu nasci, e Ele é Deus, e eu sou o quê? Eu não sou nada. Mas o nascimento de Jesus foi diferente. Aleluia. Maria recebeu, aleluia, o Espírito Santo lhe cobriu no momento que Jesus foi gerado dentro dela. Foi o que o anjo Gabriel disse para ela: Maria, vai ser diferente contigo. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá. Aleluia, foi diferente. Aleluia. Mas imagina uma menina humilde do interior explicar isso para as pessoas. Por mais que você tente explicar a verdade, é um olho aberto, outro fechado. Isso não é verdade. Mas ela seguiu os propósitos do Senhor. Aleluia. Ela foi escolhida, né, amado? Ela era diferente, mulher diferente. Jesus venceu também a angústia e a aflição do Getsemane. Em Lucas 22 nos retrata o momento do Getsemane. A partir do 42 nós vemos que Jesus disse assim: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E olha só, aqui no Evangelho de Lucas: e apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Jesus falou por 3 vezes, pediu: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se possível, passa de mim esse cálice. Se possível, passa de mim esse cálice, mas não que se faça a minha vontade, mas a tua. Aí para você ver que o pai não desprezou o filho, porque a Bíblia diz que apareceu-lhe um anjo. Isso aqui só está nesse Evangelho. Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Ao mesmo tempo em que Jesus estava debaixo de uma angústia muito grande, olha só, uma angústia tão grande, uma aflição tão grande, Getsemane, a Bíblia diz que ele estava em agonia, e ele orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Isso é retratado pelo evangelista por Lucas, o escritor do Evangelho. E veja bem, e ao mesmo tempo que isso acontecia com Jesus, apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Olha Deus, eu quero dizer para você: por mais aflição que você passe, pela angústia que você passe, pelo Getsemane que você passe, haverá conforto do céu sobre a tua vida. Aleluia! Aleluia! Você pode ficar sozinho. Jesus estava com os seus discípulos, mas ele estava tudo dormindo de tristeza. Ninguém aguentou a pressão, porque era muito grande mesmo. A pressão era muito grande. Os discípulos estavam todos carregados de tristeza, de sono. Jesus estava lutando sozinho. Mas nessa hora o anjo do Senhor apareceu, e o anjo do céu lhe apareceu e o confortava. Eu não sei o que o anjo falava para ele, eu só sei que eram coisas do céu, eram palavras vindas do Pai para o coração do Filho. Aleluia, glórias ao nome do Senhor, porque anjo é mensageiro, anjo só traz mensagem do céu, de Deus. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Ele venceu o desprezo dos homens, a humilhação dos homens, venceu a aflição e a angústia do Getsemane. Jesus venceu na cruz, quando foi pendurado entre os céus e a terra.
Isaías 53, versículo 7 diz que ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Foi o cordeiro calado e mudo diante dos seus tosqueadores, para o matadouro, para a morte. Jesus não fez escândalo. Jesus sofreu. Jesus sentiu muitas dores, porque Jesus também era homem, mas Jesus também era Deus. Em João capítulo 19 e versículo 30, o Evangelho diz que quando Jesus tomou o vinagre, ele disse: está consumado. Nesse momento, aleluia, glória a Deus, Jesus está declarando que todo aquele sofrimento que ele teve na terra, todo o sofrimento que ele teve na sua aflição no Getsemane, antes da crucificação e na crucificação, toda a obra, ela foi realizada. Está consumado, aleluia. Toda a obra que ele veio realizar na terra, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro da Páscoa, está sendo colocado em sacrifício, aleluia. O Cordeiro de Deus sendo morto, aleluia. O Cordeiro tinha que ser morto, e o sangue do Cordeiro tinha que ser derramado. Tudo isso acontecia no altar. O Cordeiro era morto, e o sangue do Cordeiro tinha que ser derramado no altar. Cada ponta do altar tinha 4 pontas. Havia sangue do Cordeiro nas pontas, em 4 pontas do altar. Assim, as 4 pontas do altar da cruz tinha a marca do sangue de Jesus, na parte de cima, na cabeça, nas mãos e nos pés. Aleluia, glória a Deus. O sacrifício foi completo, porque era um cordeiro, segundo a lei dizia que o cordeiro tinha que ser sem mácula, sem mancha, tinha que ser limpo, puro, e esse era o próprio Filho de Deus ali presente, que nunca experimentou o pecado, nunca conheceu o que era mal. Aleluia, aleluia, nosso Jesus. E ele fez tudo isso por amor. Em Hebreus capítulo 5, versículo 8 diz que ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, por aquilo que sofreu. Aleluia. Você está servindo a Deus? Às vezes parece tão difícil, né? Parece que não dá. Eu quero dizer para você, vale a pena servir a Deus, vale a pena chegar até o fim. Aleluia. E assim como Jesus venceu, você também vai vencer. Glória a Deus, porque você está seguindo nos passos de Jesus. Na cruz, Jesus venceu a antiga, esmagou a cabeça da antiga serpente, aleluia, o diabo, que fez o homem desobedecer à vontade de Deus. O homem pecou por vontade própria, instigada pela serpente, pelo diabo. Tanto aquele texto que diz assim: tu és ao pó voltarás. Quando você vai em qualquer enterro, você vê, né? És ao pó. Mas entenda bem, amado, esse versículo, esse texto só foi citado, ao pó voltarás, porque o homem, isso depois do pecado do homem, porque o homem antes do pecado ele tinha eternidade, ele não morria. Quando o homem peca, ele morre espiritualmente, e também o seu corpo, ele fica à mercê da morte. Antes disso não. Por isso ao pó, veio do pó e ao pó voltará. Isso depois do pecado de Adão, né? Na cruz Jesus esmagou a cabeça da antiga serpente. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15: e porém inimizade entre ti e a mulher, Deus falando para a serpente, entre a tua semente e a semente da mulher, esta te ferirá a cabeça. Está falando, a semente da mulher vai esmagar a tua cabeça, né? Falando de Jesus. E essa vitória aconteceu na cruz do Calvário. Aleluia. A igreja tem que glorificar o nome do Senhor,
porque a tua vitória foi declarada na cruz do Calvário. Você não é um derrotado, não. Satanás foi vencido na cruz. Tu vai ferir a cabeça. Esta era a profecia: e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa ferida no calcanhar foi a morte. Jesus teve que morrer. Em Colossenses capítulo 2, versículo 15 nos diz: e despojando os principados, falando a respeito de Jesus, e potestades, ele despojou os principados, os poderes, os potestades, e os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Aleluia. Os potestades e principado, Jesus triunfou. Jesus triunfou sobre o diabo. Jesus triunfou sobre os demônios. Jesus triunfou sobre as enfermidades. Jesus triunfou sobre a maldade. Jesus triunfou. A vitória de Jesus foi completa. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. O inimigo teve que depor as armas diante dele. O inimigo teve que reconhecer que ele é o Cristo que venceu. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Na cruz, Jesus levou todos os nossos pecados. Isaías 53 e versículo 5 e versículo 6. Às vezes a gente traz textos conhecidos, mas é assim mesmo. A palavra de Deus, ela vai entrando, vai entrando, vai entrando. É aquilo que o Espírito Santo quer que a gente fale. Às vezes você fica preocupado: eu tenho que falar uma palavra, eu já falei isso. Não fica preocupado com isso. Cada momento o Espírito Santo vai te dar uma forma diferente de você transmitir aquela mesma palavra que você já falou. Isaías 53 versículos 5 e 6. Mas ele, Jesus, o Cordeiro de Deus, o Messias prometido, ele foi ferido pela nossa transgressão, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre Jesus, e sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Cada vez que eu leio isso, eu sinto de uma forma diferente. A iniquidade de todos nós caiu sobre ele, ali na cruz do Calvário. É por isso que o peso era grande. Homem nenhum podia suportar. Nenhum homem na Bíblia tinha condição. Nem Moisés, nem Abraão, nem Davi, homem algum, profeta, nenhum podia suportar, porque era o fardo negro de pecado da humanidade. Estava sobre Jesus ali na cruz do Calvário. Aleluia. Em Colossenses capítulo 2 e versículo 14 diz que, havendo riscado a cédula que nos era contrária, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Essa cédula contrária é como uma promissória, dizendo: você deve isso, você pecou aqui, errou, falhou, cheio de pecado nas costas. Jesus pega essa nota promissória tua e diz: ele não tem mais nada. Aleluia! Está na cruz. Os nossos pecados foram levados na cruz. É por isso que Paulo escreve em Romanos, no capítulo 8: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Porque o diabo usa alguém para tentar acusar você de algum erro, de alguma falha. E o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele escreve: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem justifica? Se foi Ele que te salvou, ninguém pode te tirar isso, ninguém pode tentar te manchar. Se o Cordeiro de Deus derramou o seu sangue para purificar todos os teus pecados. Glória a Deus. Você pode dizer comigo: eu fui perdoado. Dos meus pecados ele não lembra mais. Porque quando tu confessa, o apóstolo João, ele escrevendo, diz: se confessarmos nossos pecados ao Senhor Jesus, Ele é fiel e justo para nos purificar e perdoar de todos os pecados. E se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia. O teu pecado Jesus já levou. Aleluia.
Basta que você se arrependa e reconheça que é um pecador. Para perdão de pecados é necessário o arrependimento, sentimento sincero de que falhei, Senhor, errei, pequei contra ti. É aquele mesmo sentimento do filho pródigo: pequei contra o céu e perante ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Quando há esse arrependimento, não tem como. Tu é alcançado pelo amor, pela graça, pelo perdão do Senhor. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Na cruz, a inimizade foi vencida. Que inimizade? A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Em Romanos 5:10 diz que, porque se nós, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus. Como é que nós fomos reconciliados com Deus? Através da morte do seu Filho Jesus. Muito mais estando nós já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Éramos inimigos de Deus. Por quê? Por que inimigos? Porque o pecado afasta o homem de Deus. O pecado coloca o homem longe da presença do Senhor. Você vira inimigo. Todo pecador que não se arrepende, ele é inimigo de Deus. Mas ele é tão bonzinho, enquanto não confessar os seus pecados a Jesus, não se arrepender, ele continua inimigo de Deus. Porque é o pecado que afasta o homem de Deus. Mas através do sangue de Jesus, fomos reconciliados através da cruz. Aleluia! A cruz, que é símbolo da maldição, através do sacrifício da cruz, agora fomos reconciliados com Deus. Glória a Jesus. É por isso que o cristão, ele tem uma alegria do céu dentro do coração dele. Aleluia. Todos os pecados, nossos pecados, a palavra de Deus nos diz que o Senhor lançou todos os nossos pecados no mar de esquecimento, e nele não lembra mais. Glória a Jesus. Em Colossenses capítulo 1, versículo 21 diz que a vós outros também, que no passado vocês eram estranhos e inimigos de Deus, conforme demonstrado pelas obras más que praticavam. Quer dizer, você se torna inimigo por causa do pecado, das obras más. Todo homem é pecador enquanto não se arrepende dos seus pecados diante de Deus. Jesus é vitorioso, inigualável, porque venceu a morte através da sua ressurreição. Aleluia. Homem algum tinha vencido a morte, e Jesus venceu a morte. Vemos que a morte, ela é descrita na Bíblia como o pior dos horrores, e é o último inimigo a ser vencido. A morte, ela traz sofrimento, ela traz dor a todos os homens, por causa do pecado. A morte veio por causa do pecado. Quando Adão peca, a morte entra. Quando Adão peca contra Deus no jardim, a morte entra na humanidade. Por causa do pecado, a morte entra no mundo, e essa morte se espalha a todos os homens. Por causa de Adão, todos os homens são pecadores. A morte, ela não bate, ela bate tanto a porta do grande quanto dos pequenos, do rico e do pobre. A morte é devastadora. Ela é resultado do pecado. O salário do pecado é a morte. Mas Jesus venceu a morte. Aleluia. Em outras religiões que existem, até grandes de expressão no mundo, não vê que o seu líder venceu a morte, porque morreu, todos eles foram enterrados. Buda, Maomé e todos eles, os grandes líderes, foram enterrados. Mas Jesus ressuscitou dos mortos. Jesus venceu a morte. Aleluia. Fala comigo: meu Jesus venceu a morte. Glórias a Deus. Romanos capítulo 5, versículo 17 nos diz assim: se pela ofensa de um, está falando de Adão, por meio de um só reinou a morte, muito mais aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Se por meio de um veio a morte, e a morte se espalhou pela humanidade, por causa de Jesus, a vida começou a reinar. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus.
Aleluia. Quando eu estou pregando assim para vocês aqui, eu falei: Jesus, tu podia vir agora. Jesus, tu podia arrebatar a tua igreja agora. Eu queria ser arrebatado nessa hora pregando, mas não é como eu quero. Aleluia. Eu queria ouvir o povo de Deus, nós juntos, arrebatados, no abrir e fechar de olhos, estar diante do Senhor. Porque aqueles que estão em Cristo vão ouvir o som da trombeta soar. A Bíblia diz que a voz de arcanjo, e o som da trombeta e a voz de arcanjo. Aleluia. Os mortos em Cristo vão ressuscitar, e nós que ficarmos vivos seremos arrebatados. Glória a Jesus. Ah, Senhor, numa noite como essa, quando pregamos a palavra de Deus, oh, ora vem, Senhor Jesus. Ele venceu, Jesus venceu, aleluia. Ele venceu a morte através da sua ressurreição, aleluia. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do 54, ele diz assim: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Em outra tradução diz assim: a morte foi destruída pela vitória. Em outra, na King James, devorada foi a morte pela vitória. O nosso Jesus venceu a morte. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Se Adão, através do seu pecado, trouxe morte para a humanidade, porque ele é o nosso primeiro pai, Jesus, através da sua morte e ressurreição, trouxe vida e vida abundante. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. A Bíblia diz que o aguilhão da morte é o pecado. É o salário do pecado é a morte. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, nos diz assim: guarda esta palavra: eu que vivo, eu fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. Tenho as chaves da morte e do inferno. Quem foi que falou isso? Fala bem, quem foi que falou isso? Quem foi que falou assim: eu sou o que vive? Em outra tradução da King James atualizada: eu sou o que vive, estive morto, mas aqui estou vivo por toda a eternidade, possuo as chaves da morte e do inferno. Quem foi que falou isso? Jesus ressurreto, Jesus ressuscitado. Glória a Jesus. Ele vive. Fala comigo: Jesus vive. Glória a Deus. Eu sirvo a um Deus vivo. Pode bater no teu peito e dizer: eu sirvo a um Deus vivo. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. A morte já não tem mais a última palavra. Antes a morte reinava, trazia medo, trazia espanto e horror. A morte trazia a última palavra. Mas agora Jesus ressuscitou dos mortos. A última palavra agora está na mão do Jesus vivo. Aleluia. Aleluia. Quando você entende essas coisas, quando você compreende isso, aleluia, vem algo de Deus dentro da tua vida, do teu coração. Glória a Jesus. A última palavra está na boca do mestre. Aleluia. Não temas, crê somente e serás salvo. Aleluia. Eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, viverá. Jesus é ressurreição, Jesus é vida. Ele venceu a morte. Glória a Jesus. Você pode glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Estamos aqui para isso nesta noite, para adorar e glorificar o nome de Jesus. Jesus venceu o mundo, Jesus venceu